Sejam todos bem-vindos ao meu 37 de reprogramação e gestão emocional. O meu objetivo dessa live é te ajudar a tirar o seu sonho, o seu projeto do papel e você se tornar uma pessoa forte e admirável. Eu sou Marcileia Belém e o tema de hoje é como enfrentar as críticas e como vencer as críticas injustas e como essas críticas podem te prejudicar no seu projeto, no seu sonho, na sua meta. Vou dar início falando de que nós se preocupamos muito com as críticas e não devemos se preocupar, se atentar a tanto. Críticas é nada mais do que ataques a outras pessoas ou ao seu trabalho. Muitas pessoas sentem inveja das pessoas de sucesso, das pessoas próximas e termina atacando essas pessoas por meio de palavras, muitas das vezes palavras severas. Oi, tudo bom? E essas pessoas não importam em abalar as outras pessoas, em destruturar muitas das vezes. E muitas das vezes elas conseguem o que elas querem. E outras vezes a pessoa fica sem chão, desmotivada, sem saber como continuar, até mesmo pensando que não está no caminho certo, pensando que isso não é para mim. Então, chega até a pensar que talvez ela precisa largar tudo e ficar quieta no seu canto. Pensa muitas das vezes que não é digna de estar ali ou de receber aquele prêmio que tanto ela batalhou, que tanto ela ralou. Mas não devemos ouvir esse tipo de crítica. Isso é um obstáculo que aparece no nosso caminho, que está impedindo ou querendo impedir nós de alcançar o nosso sonho, o nosso projeto, a nossa meta. E nós não devemos ficar atento a isso. E muito mais importante sempre vai ser você ter clareza que sempre vai existir esse tipo de crítica. E nós devemos ter ciência disso e estar preparado para esse tipo de coisa, de modo que quando você for atacado ou criticado, você deve se lembrar de que isso muitas das vezes é feito por pessoas. Muitas das vezes você precisa lembrar que as pessoas muitas das vezes só querem lhe machucar e outras das vezes não. Outras das vezes foi feito sem maldade. E outras as pessoas, muitos também, sentem inveja de você ou não. E não importa qualquer coisa que aconteça, você precisa ter ciência que você é digno de estar ali. Você é digno de receber o seu prêmio. E quando você estiver diante de uma coroação, de receber o seu prêmio e aparecer pessoas te colocando para baixo, aparecer pessoas te criticando, te chutando, tenha em memória que ninguém chuta um cachorro que está morto, ninguém chuta alguém que não está em destaque. Então, você precisa constantemente buscar apenas as críticas construtivas, pois as críticas construtivas te ajudam no seu caminho. Mas isso eu sei, isso é muito raro. A maioria faz críticas achando que está fazendo essas críticas sem maldade, mas elas não atentam que está atacando as pessoas, elas não se atentam que está colocando essas pessoas para baixo. E tudo bom, Anne? Oi, Paulo, seja muito bem-vindo. E se formos criticados, nós não devemos nos preocupar com essas críticas injustas. E para você vencer isso, o primeiro princípio é
Sempre que você estiver diante de uma crítica injusta, você pensa e lembra: ninguém chuta um cachorro morto. Pensa isso, que isso vai dar clareza e dar mais ânimo para você. Significa que você está em destaque. E eu descobri isso muitos anos atrás. Embora não possa você achar assim, é muito difícil, mas eu descobri isso. E finalmente, quando eu descobri e decidi e me permiti que eu não seria mais atacada por essas críticas injustas que me perturbavam. Vamos ter clareza. Eu não estou falando que você deve ignorar todas as críticas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, longe disso, eu estou dizendo e afirmando que nós devemos ignorar apenas as críticas injustas e devemos estar atenta às críticas construtivas. E um conceito de Eleanor, ela fala o seguinte, que a única maneira de você evitar uma crítica assim é ficar numa prateleira, como se fosse uma porcelana de teste. E você fazendo isso, você vai perceber que no fundo você vai ser criticado de qualquer forma. Se você realizar algo, você vai ser criticado, você vai ser condenado. Se você não fizer nada também, você vai ser criticado e condenado também. Então, por que nós não vamos deixar? Por que nós não vamos fazer? Vamos fazer de qualquer forma. Não importar com essas críticas, não é mesmo? E agora eu quero contar para vocês uma história de um rapaz chamado Robert. Ele, na época, ele abriu caminho para curso em universidade e para ele fazer isso, ele trabalhou muito de garçom, de lenhador, de vendedor, todo o serviço que aparecia, ele trabalhava, ele fazia. E 8 anos depois daquele grande trabalho, ele já tinha por volta de 30 anos, ele assumiu a presidência de uma das 4 universidades mais ricas dos Estados Unidos. E muitas pessoas reagiram, criticaram contra ele, falando que ele era muito jovem, que ele não tinha experiência, que como ele ia gerenciar uma universidade daquele porte. Pois é. E no dia, até mesmo os jornais participaram desses ataques. E no dia que ele estava recebendo a posse, um amigo do seu pai chegou para ele e falou: olha, eu cheguei a chorar e ouvir aquela cena, aqueles ataques do seu filho. E o pai dele, calmamente, falou para ele: olha, tenha em mente, de fato, as críticas foram muito severas, mas lembre-se que ninguém chuta jamais um cão morto. Ninguém jamais vai chutar, vai criticar quem está parado, quem não está na vitrine. Então, o mais importante é quando você estiver sendo criticado, você precisa saber que você está no caminho certo, que você está no caminho certo. Outro exemplo é de uma academia em Anápolis. Tinha naquela época um príncipe, e ele se tornou o 8º príncipe, e ele recebeu muita crítica. Ele foi chutado e até levou um chute pelas costas, pelas trás dele, e na época ele tinha 14 anos. E um certo dia os oficiais encontrou ele chorando. E eles perguntaram: o que aconteceu que você está assim? E ele recusou a falar. Mas de repente ele admitiu toda a verdade, que ele estava sendo vítima de pontapés por parte dos cadetes navais. E de repente foi passando de um para o outro, e o diretor chamou aquelas pessoas e conversou com eles, e eles falaram para ele que, olha, oi Paulo, não entendi a sua pergunta. Tia,
fazer. Eu não entendi muito a sua pergunta, Paulo. Você pode repetir a pergunta? Então, pessoal, continuando, aquelas pessoas falaram que eles queriam mesmo ver que depois que aquele príncipe chegasse à coroação, eles falassem que eles chutaram aquela pessoa, que eles criticaram aquela pessoa, criticaram o rei, chutaram o rei. Nossa, pessoal, com maldade a cabeça dos seres humanos. E isso, eles tiveram clareza que nós, seres humanos, somos muitas das vezes muito horríveis. Então, nós precisamos lembrar de quando... Pessoal, eu lembro de uma parte que quando eu estava elaborando meu TCC, eu estava com uma primeira orientadora e ela fez muitas críticas e não era construtiva não. Quando eu arrumava o TCC, levava lá, ela falava, seu TCC tá horrível, arruma isso. Eu arrumava, levava lá novamente, estava pior na concepção dela. E talvez ela falava isso não foi nem por muita maldade, mas porque ela não estava se importando naquelas críticas, ela não estava se importando em me magoar, em me criticar. E muitas das vezes as pessoas fazem isso, não atenta a isso e termina magoando as pessoas. E eu venci isso quando eu troquei de orientadora e consegui arrumar. Só um minuto, tá travando. Entendi, filho, tá travando, né? Pois é, essa minha internet não tá valendo real, né? Mas é 15 mega. Era para ser perfeitamente. Mas felizmente vamos ter que usar essa internet por enquanto, tá bom? E muitas das vezes as pessoas se chegam em uma situação que não sabe mais como conseguir, né? Isso mesmo. E muitas das vezes nós somos vítimas de calúnia, de traições, apunhalada pelas costas, talvez por parte daquelas pessoas que mais deveriam nos apoiar. E são aquelas que lhe criticam, mas nós não devemos nos entregar a esse sentimento de piedade por nós mesmos, nós devemos estar preparados a todo tempo por esse sentimento. E em vez disso, nós devemos estar atentos e lembrar do que aconteceu com Jesus. Jesus foi traído por um dos seus, ele foi vendido, Jesus foi vendido por poucas moedas. E outra, ele foi, um dos seus amigos deixou ele, abandonou ele em outra circunstância, abertamente, no momento que ele mais precisava. Então, pessoal, vendo isso, por que nós vamos ser diferente? Por que nós vamos ser diferente? Precisamos ter ciência que Jesus passou por tudo isso. Imagina nós que somos seres normais. Então, vamos sim ser criticados, só devemos estar preparados para quando isso acontecer. E quando formos criticados, devemos estar atentos que nós estamos numa vitrine, expostos. E se nós voltar para trás, nós não vamos voltar para trás, nós vamos continuar a persistir, porque é só persistindo que nós conseguimos alcançar o nosso sonho, alcançar o nosso objetivo. E muitas pessoas pensam, mas quando recebe uma crítica, mas eu não fiz nada de errado, eu estou certo, acha que está com razão e também não está aberto para o novo. Isso é um jeito errado que nós fazemos, nós não devemos agir dessa forma, nós devemos estar abertos sempre para o novo, devemos estar abertos quando nós recebemos uma crítica, diferenciar se ela é construtiva ou não. E o primeiro passo para resolver essa objeção é você fazer uma autoanálise
e verificar se essa crítica é construtiva ou injusta. O segundo passo é você analisar os fatos, ver se tem fundamento e se você pode fazer algo a respeito, se esse julgamento é verdadeiro, ou até mesmo você fazer um julgamento de si próprio, da sua conduta, dos seus atos, tirar uma conclusão. E eu sei que não é fácil, eu sei, e talvez só vai saber se você fizer uma análise da situação. E a pessoa achar que, eu tenho razão. Pessoal, aqui é você não estar aberto ao novo. Lembre-se de sempre estar aberto para o novo. Oi, Kelly, tudo bom, amiga? Saudade de você. E lembre que ninguém chega 100% da perfeição, pois quando nós atingirmos o 100% da perfeição, nós não vamos mais ficar aqui na Terra. Todos nós somos seres humanos falhos, nós somos falhos, nós erramos, então nós só precisamos ter clareza de qual crítica nós estamos recebendo. E existe pessoas que não aceitam nenhum tipo de crítica. E existe crítica injusta, crítica construtiva. Nós só precisamos saber qual estamos recebendo e fazer uma autoanálise. Muitas das vezes nós temos dificuldade de receber essas críticas e isso não é muito bom. Nós ficamos logo magoados, chateados, enfurecidos, com raiva daquela pessoa que nos criticou. Só que isso é um jeito errado de nós agir, isso é um jeito errado. Nós precisamos ter clareza, conseguir ter clareza da situação e diferenciar e tirar toda essa fúria, toda essa amargura e até mesmo agradecer a pessoa. Muitas das vezes nós entramos num estado de sentir pena de nós mesmos e ficar triste, sem saber sair daquele estado. E eu sei, porque eu já passei por várias vezes uma situação similar, mas em todas as vezes eu consegui sair daquela situação. Eu vou dar um outro exemplo para você entender melhor. É de um ex-vendedor de sabonete. Ele costumava solicitar críticas quando ele começou a vender o sabonete da Colgate, uma marca bem conhecida. E quando ele tentava fazer alguma venda, e no início foi bem difícil, ele não conseguia fazer muitas vendas, ele andava e pensava: o que eu estou fazendo de errado? Será só o preço do sabonete? Ele achava que estava certo. E foi aí que ele teve a ideia de pedir a crítica construtiva das pessoas, voltar na casa daquelas pessoas, pedir para elas: eu não estou aqui para vender sabonete para você, eu estou aqui para pedir a sua opinião, o que eu estou fazendo de errado, o que está de errado na minha conduta. E nisso ele terminou conseguindo vários amigos e ele conseguia que as pessoas falavam, ele até perguntava: é o meu entusiasmo, o que está acontecendo? Você pode falar, não precisa ter medo de me magoar. E isso, as pessoas davam as suas críticas, davam os seus conselhos, mas eu acredito que não foi fácil para ele, certeza que não foi fácil, mas essa pessoa, recebendo essas críticas, ele separou as críticas construtivas das críticas injustas e ele se tornou uma das pessoas mais destacadas na empresa. Ele foi um exemplo naquela empresa. Ele conseguiu tudo o que ele almejava naquela empresa e com aquelas opiniões ele foi vendo aonde ele estava errando, o que ele estava fazendo de errado. E nós não devemos ter receio de nos magoar, pois uma atitude assim vai nos ajudar a crescer na vida, vai nos ajudar a vencer o nosso sonho, a vencer todos os obstáculos que passar pela frente. E ele se tornou
Bardati Palmolive. É uma marca muito conhecida. Depois você pode buscar mais essa história. E você, se você não desistir do seu sonho, se você não desistir do seu projeto, você também vai conseguir. Você só precisa identificar as críticas, fazer uma autoanálise de você mesma e esteja aberto para as críticas construtivas e fechado para as críticas injustas, pois as críticas injustas nos colocam para baixo, as críticas construtivas faz nós alcançar o próximo nível. E eu escrevi um pequeno passo para você aplicar na sua vida e já senti efeito. Primeiro, quando fomos tentados e estiver diante de uma crítica, você precisa ter ciência se essa crítica é injusta. Se for injusta, você precisa lembrar do primeiro princípio, que ninguém vai chutar um cachorro morto. Esse é o primeiro princípio. Que ninguém vai chutar uma pessoa que não está se destacando. Se você não aparece, ninguém nem sabe que você existe. Agora, se você aparece, você está numa vitrine, você vai ser criticado. E o segundo princípio é haja da melhor maneira que puder. Depois, você precisa abrir o seu velho guarda-chuva e evitar que a tempestade, que as críticas escorra pelo seu pescoço. E a terceira, para você evitar esse tipo de preocupações, de críticas, é conservemos um registro das nossas tolices que cometemos e critiquemos nós mesmos, pois fazendo assim nós vamos estar preparados para quando outras pessoas virem a nos criticar. E precisamos sempre pensar se essa crítica e pedir crítica construtiva para as pessoas que nos auxiliam, para as pessoas mais próximas de nós. E aqui eu quero dizer para você que eu já passei por isso muitas vezes na minha profissão, na minha carreira. Teve dia que pessoas me criticaram, que eu falei, poxa, isso não é para mim, eu estou no lugar errado, isso não é para mim, eu vou sair disso, vou procurar outro rumo. Só que aí depois eu entendi que aquele pensamento estava errado. Eu estava em uma vitrine e as pessoas iam me criticar de qualquer forma. Se eu realizasse, eles iam me criticar. Se eu deixasse de realizar, eles iam me criticar de qualquer forma. Então foi aí que era nesse momento que eu tinha mais gás, que eu tinha mais combustível para seguir adiante, para seguir, persistir no meu sonho, no meu projeto. E todas as vezes que eu fui criticada, que eu comecei a esmorecer, eu parei um pouco, fiz uma meditação, ouvi uma música que eu gostava, saí um pouco daquele campo, respirei e pensei, eu estou no caminho certo, eu estou no caminho certo. Pois quando você começa a ser criticado, significa que você está no caminho certo. E muitas das vezes você começa um projeto, começa um sonho e as pessoas começam a te atacar. E você fica esmorecido, triste, sem saber como sair daquela situação. Mas o que eu tenho a dizer para você é que todas as vezes que eu me encontro assim, você sabe o que eu faço? Eu abro meu guarda-chuva e eu deixo todas as críticas injustas cair sobre o guarda-chuva e nem tocar no meu corpo, nem tocar em mim, no meu pescoço. Esse é um dos princípios que eu uso. E você também pode usar. E você precisa ter clareza que quando você estiver diante de uma crítica construtiva, eu sei aproveitar uma crítica construtiva. Quando eu recebo, eu faço uma autoanálise, eu olho se realmente é construtiva, eu vou melhorar. Eu vou fazer de tudo para resolver e eu vou dar o meu melhor. Mas só assim, você fazendo uma autoanálise e tirando as próprias conclusões, você vai chegar no resultado melhor. E eu sei que não é fácil, mas nós devemos estar preparados
para sempre, quando receber uma crítica, diferenciar se ela é construtiva ou se ela é injusta. E você também consegue, você só precisa aplicar o que está nesse vídeo. E, por fim, eu quero deixar a seguinte frase para você: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. E essa frase está em Provérbio, na Bíblia, 16:32. Então, pessoal, aqui foi mais um episódio do Método 3 em 7 de reprogramação e gestão emocional. Eu sou Martileia Belém e até a próxima, pessoal.